Então, boa noite, né, meus queridos irmãos em Cristo. Que o nosso Mestre possa nos abraçar, possa nos envolver, para que nós possamos aqui nessa noite receber todo o seu acolhimento, todo o seu amor e paz. Gratidão, gente, pela presença de vocês. Gratidão pelo momento, né, por esse momento. Então, hoje, nós vamos refletir sobre a importância de recomeçar. E através desse tema hoje, nós vamos, através das palavras de Jesus, perceber que o recomeço, que ele faz parte da lei da natureza, e que através, então, de suas palavras, nós vamos entender também quais os passos para recomeçar a nossa vida. Nós vamos refletir um pouquinho sobre os desafios do recomeço. E após nós refletirmos, né, sobre os desafios do recomeço, que nem sempre é fácil, né, como nós gostaríamos, para que nós possamos então recomeçar sempre que necessário e também superar esses obstáculos. Então nós sabemos, gente, que como eu disse, o recomeço, né, ele faz parte das leis da natureza. Não há o acaso, né, como nós sabemos. E hoje, né, nós teremos aqui um encontro com Cristo, eu tenho certeza. Porque eu acho que esse encontro com Jesus, ele é inadiável. Então nós vamos inicialmente começar, né, a partir da seguinte pergunta, né? Quem de nós, em algum momento de nossas vidas, não sentiu o desejo, a vontade, a necessidade de recomeçar? Eu acho que todos nós, né, gente, em algum momento, em função dos desafios de nossas vidas, dos nossos problemas, em algum momento, nós pensamos em recomeçar. Nós sentimos a necessidade de recomeçar. Seja num ambiente religioso, seja num trabalho, seja num relacionamento afetivo, né? Enfim, eu acho que o recomeço, ele é algo, né, que nos visita no decorrer da nossa existência. E Jesus, ele veio nos mostrar que o recomeço faz parte da vida, então, e das leis da natureza, né? Aí vamos só lembrar um pouquinho, né, gente, do nosso tempo do nosso mestre, quando ele aqui esteve conosco, quando ele estava lá naquela pequenina cidade, né, em Jerusalém, naquelas ruelas apertadas, sabe? Aí naquele tempo, então, aí eu tinha o Nicodemos, né, que Nicodemos, lá também em Jerusalém, que era um fariseu, um sacerdote, né, de grande renome, que ele resolveu buscar o mestre, porque ele resolveu buscar o mestre porque ele estava sentindo já que ele estava precisando de algo mais dentro dele, sabe? Então, por exemplo, talvez eu acho que o Nicodemos, ele se sentisse, já estava sentindo, apesar dele ser daquela turma, né, que criticava, né, daqueles sacerdotes, daqueles fariseus, que criticavam Jesus, mas ele estava vendo assim, alguns milagres que já tinham feitos, né, tinham sido feitos por Jesus, aí que ele falou, não, mas eu tenho que encontrar com ele. Mas só que como ele não queria, ele queria que fosse à noite, para que os colegas não vissem, né, que os fariseus, que aquele povo não visse. Então, talvez porque ele também se sentisse, né, um pouco desconfortável em ir buscar as orientações, né, daqueles que os sacerdotes, que os fariseus criticavam. E talvez porque ele ainda
acerca dele mesmo, sabe? Porque talvez aquelas leis, aquelas reflexões que ele conhecia, já não o satisfizessem de alguma forma. O fato é que naquele tempo, Nicodemos, ele estava em seu íntimo com uma necessidade diferente. Aí ele foi, como eu disse, buscar o mestre para que ninguém visse, né? Buscar o mestre à noite. Porque ele estava com necessidade de ouvir e também aprender, né? Aí, quando eles se encontraram, né? Jesus encontrou o Nicodemos, Nicodemos encontrou Jesus. Jesus já foi logo dizendo: olha, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o Nicodemos disse aquela frase para o mestre: mas mestre, como é possível nascer de novo? Então, gente, esse nascer de novo, embora nós estudemos como sendo ali a demonstração da reencarnação, então nós vamos entender a reencarnação como o nascer de novo em um novo corpo. Do nascer de novo com uma nova oportunidade. Então, estas palavras e este aprendizado do mestre, quando ele diz também nascer de novo, se não nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, esse nascer de novo é o nascer do espírito, é o nascer interior, sabe? É o nascer espiritual. Porque enquanto nós não nascermos, né, para a real espiritualidade, enquanto nós não nascermos interiormente para os verdadeiros valores divinos, nós jamais conseguiremos ver o reino de Deus. Então, é exatamente, gente, esse é o nosso convite hoje. Né? Nós vamos refletir como que nós, hoje, tal qual Nicodemos, podemos nascer de novo, né? Recomeçar. Aí nós vamos entender aqui, gente, que esse recomeçar, que ele não acontece apenas uma vez na vida, mas que o recomeçar é um processo constante, é um processo que, na verdade, deve nos acompanhar sempre, sabe? Nos nossos pensamentos renovados, nas nossas atitudes renovadas, nas nossas vibrações mais elevadas. Então, eu acho que todos os dias é um dia de recomeço. Então, é um processo, então, como nós dizemos, contínuo. E esse processo de recomeçar, ele envolve tantas nuances da nossa vida, como, por exemplo, o ressignificar. Né? Dar um novo significado às nossas vidas, o ressignificar. Então, o ressignificar é necessário para que eu possa recomeçar, para mudar. Eu preciso saber ressignificar os acontecimentos dolorosos que nos acontecem e nos ocorrem na vida. Por exemplo, quando nós apenas nos prendemos nos problemas, nós sofremos. Mas quando nós ressignificamos o que nos acontece e aprendemos, aí é muito valioso. E aí é um recomeço, porque está acontecendo dentro de cada um de nós. Exatamente o nascer de novo para um novo espírito com Deus. E com isso, o reino de Deus, então, nasce em nossos corações. Então, o recomeçar, ele envolve também, gente, o deixar ir em muitas situações. Por exemplo, quando nós estamos diante dos desafios, nós temos, né, duas alternativas. Ou nós nos apegamos a ferro e fogo, né? Aquilo porque os nossos corações, os nossos anseios humanos nos fazem querer e desejar aquilo, que às vezes não está bom para nós, mas a gente quer daquele jeito. Ou o deixar ir, ou desapegar, ou nos libertar daquilo que nos prende ao mundo, que nos distancia
da verdadeira liberdade, né? Que é a espiritual. Desapegar-se assim dos velhos hábitos, dos velhos pensamentos, desapegar-se de tudo aquilo que nos prende. Então, esse é o nosso convite, a nossa reflexão hoje, a nossa escolha, para que nós possamos, em cada pensamento, em cada escolha, sabe, em cada ação, proporcionarmos a quem estiver conosco um recomeço mais feliz. E dentre, então, as nossas reflexões, nós vamos entender por que é necessário recomeçar. Se recomeçar faz parte da lei da natureza, então nós vamos entender isso a partir do exemplo que nós temos, né? Olhemos, por exemplo, a natureza, né, que se renova a cada dia, através de um novo dia, e que todos os dias nos oferta momentos, oportunidades de mudança, de renovação e de nascer de novo. Olhemos, por exemplo, também as estações do ano, né, que se iniciam e se findam. Olhemos o sol, a lua, a noite. Observemos, por exemplo, gente, uma semente pequenina. Ela, quando ela está plantada, ela precisa recomeçar. Ela precisa vencer. Ela não pode permanecer apenas uma semente. Ela precisa renascer, recomeçar. Ela precisa desenvolver-se para que ela possa se tornar uma árvore frondosa, com todo o seu potencial, para que ela possa se tornar sombra, para que ela possa alimentar os nossos corações, os nossos organismos. Por quê? Se a semente, se ela permanecer apenas como uma semente, ela não cumpre o objetivo pela qual ela foi criada. Então, a natureza nos mostra, então, gente, que a renovação, ela é a base da própria vida. E se tudo na vida, se tudo na natureza tem um processo, né, de renovação e de recomeço, por que, né, que conosco seria diferente? Nós estamos aqui agora falando de recomeço, mas o recomeço, ele tem um aspecto, né, tão grandioso, mas nós podemos falar hoje assim de um pequeno recomeço diário a partir das minhas decisões de hoje, né? Lembremos também, né, gente, de um recomeço também maior, onde há um ciclo maior, que é a reencarnação, né? O que seria a reencarnação, se não a demonstração dessa lei da natureza, onde nós temos a oportunidade de recomeçar, onde através do bendito esquecimento do passado, nós conseguimos momentaneamente nos libertar das culpas, dos julgamentos, das discriminações, onde nós nos colocamos na condição de recomeçar, aprimorando em nós aquilo que precisa ser aprimorado e resgatando, né, através das vivências e oportunidades, resgatando os nossos erros do ontem. Então, gente, portanto, então recomeçar é necessário. Seja através de uma mudança que acontece em minha vida, seja através de uma perda, né, de um erro, ou simplesmente a vontade de mudar. E a Joana de Ângeles, no livro dela, Nos Filhos de Deus, ela nos fala sobre o recomeço. E ela nos dá, gente, alguns exemplos que podem destacar em nós o desejo de recomeçar e de mudança. Ela nos diz vários motivos, né? Que pode ser uma decepção que parece matar as aspirações superiores, que pode ser um insucesso, pode ser um desastre total, pode ser um ser querido, sabe, que morreu e deixou uma lacuna impreenchível. Pode ser também uma doença, uma enfermidade cruel, que esfacelou as resistências. Que pode ser ainda um vício que por pouco não
não nos levou, não nos conduziu à loucura. Pode ser também assim um prejuízo financeiro que anula todas as futuras e aparentes possibilidades. E pode ser também uma traição que poderia também levar ao suicídio. Então, nesse livro dela, ela diz que são apenas, gente, motivos para recomeçar. Jamais motivos para desistir de lutar. Né? Ou seja, ela diz que não importa qual seja a causa, né, que nos leve ao recomeço, mas que é sempre um convite, né, para o trabalho, para a resignação e para a renovação. E ela finaliza muito bonito esse texto dela, sabe? Lá, desse livro, Filhos de Deus. Ela fala, teu recomeço é a síndrome da próxima felicidade. Ou seja, gente, quando nós recomeçamos, nós estamos trabalhando em nós a felicidade futura. Pois o recomeço, ele nos aproxima da nossa destinação maior. Ele nos aproxima dos seres que nós nascemos para sermos felizes e perfeitos. Então, gente, recomeçar é um sinal de que nós não estagnamos, de que nós não estamos na ociosidade, mas que nós estamos sempre com os espíritos renovados para mudar e mudar para melhor, obviamente. E no Livro dos Espíritos, né, lá na questão 258A, nos fala também do recomeço como bondade divina. Então, nessa pergunta, o questionamento é exatamente assim: o que concerne a escolha das provas quando nós estamos aqui, encarnados? Aí, nessa pergunta, então, o questionamento que foi feito aos Espíritos foi: não seria Deus que nos impõe as tribulações da vida como um castigo? E a resposta dos Espíritos foi: claro, nada ocorre sem a permissão divina, porque Ele estabeleceu todas as leis. Mas Deus, Ele dá a liberdade aos Espíritos. E pela liberdade que eles têm, eles são responsáveis pelas suas escolhas e pelas consequências dos seus atos. E aí arremata com o que eu quero destacar na pergunta, né? A espiritualidade diz que se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se acabou. E que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, o recomeço, gente, é então também um fruto da misericórdia divina que nos dá sempre a chance de recomeçar. Né? Então, por mais entristecidos que nós estejamos, por mais desiludidos que nós possamos estar diante dos problemas que nos chegam, por mais que da nossa angústia momentânea nós não consigamos ver uma saída, ver algo assim que possa ser como a luz no final do túnel, vem o nosso mestre dizer que nós podemos sim renascer. Pois isso, gente, é fruto da bondade divina. Porque amanhã é um novo dia. Amanhã o sol volta a brilhar e os nossos corações e nossa vida têm uma nova chance de fazer diferente e de fazer melhor. Lembremos, por exemplo, gente, da natureza que nos mostra, então, a arte de recomeçar, né? Para que nos seja também inspiração para o nosso recomeço diário e constante. Lembremos, por exemplo, da cigarra, né? Ela que passa anos e anos como uma ninfa, sabe, rastejando no solo, até que ela, depois de muitos anos, ela libera o seu exoesqueleto
E aí ela se torna uma cigarra adulta. O polvo, por exemplo, não sei se todos sabem, mas o polvo tem a habilidade de se regenerar quando os seus membros são de alguma forma perdidos. Quando ele perde um de seus tentáculos, ele consegue renascer. Ele faz surgir e crescer naquele lugar um novo membro, né? Daquele que havia sido retirado ou machucado, mostrando então a oportunidade do recomeço, do nascer novamente. Por exemplo, tem também o camaleão, né? O camaleão que muda constantemente de pele, à medida que ele se desenvolve, à medida que ele cresce, mostrando ali a mudança constante. Então, assim somos nós. Mas nós, agora começamos falando com Jesus, trazendo o exemplo dele. Pois ele é o nosso mestre guia. Vamos lembrar novamente dele. Ele, sem dúvida, é um grande exemplo de recomeço. Talvez o maior exemplo dele não tenha sido assim um recomeço pessoal, né? Embora com certeza ele já o tenha feito inúmeras vezes, né? Mas o maior exemplo de recomeço do mestre foi ele ter permitido a tantos corações sofridos, miseráveis, desesperançosos, renascerem. Lembremos de Maria Madalena, né, que se via ali triste e envolvida por obsessões. Ela, através do mestre, ela renasceu. Ela transformou-se. Ela gigantou-se e se tornou uma verdadeira seguidora cristã do amor e do bem. Jesus fez o quê? Jesus foi o caminho, né, para o recomeço daquele espírito. E assim como ele fez com Maria Madalena, ele fez com inúmeros sofredores, com publicanos, né? E com, por exemplo, com o seu próprio apóstolo Levi, né? E como tantos, né? Como Zaqueu. O Zaqueu também, que era aquele cobrador de impostos e se via ali discriminado pela sociedade. Embora o Zaqueu fosse cheio de recursos financeiros, ele sentia-se entristecido, pois ele era olhado de forma ruim, negativa, né? Principalmente pelos hebreus, né? Que detestavam aquela cobrança de impostos. E Jesus, através do seu amor, ele permitiu, né, o recomeço daquele irmão, fazendo com que Zaqueu viesse a se tornar o 13º apóstolo, Matias. E assim como ele, gente, nós estamos aqui hoje para permitir que ele nos renove. E Jesus, através das suas palavras, ele nos falou da importância de recomeçar quando ele nos contou a parábola do filho pródigo. O que é a parábola do filho pródigo, se não um exemplo maravilhoso de que sempre nós podemos recomeçar? E que Deus, na sua infinita misericórdia, né, está sempre de braços abertos para nos abraçar, para nos acolher, para nos receber e para nos dizer: confia, filho, eu estou contigo, eu jamais te abandonarei. E assim, então, como o Pai abre os braços e corre em direção ao filho pródigo. E quando o filho pródigo retorna, de cabeça baixada, consciente, reflexivo pelos seus equívocos, consciente dos seus erros, consciente da necessidade de recomeçar, vem o Pai, ele abre os braços, ele restitui a dignidade, ele mostra todo o amor e toda a misericórdia que ele tem. E nós, então, gente, somos esse filho pródigo que aqui hoje estamos todos reunidos exatamente para o recomeço. Certamente nós já estivemos várias vezes, várias reencarnações, num caminho tão tortuoso, tão distante do amor divino.
Nós já viramos as costas para o Mestre inúmeras vezes. Mas hoje nós estamos aqui no recomeço. Porque de nenhum de nós estaria aqui nesse momento refletindo se nós não quiséssemos recomeçar uma vida diferente, deixando que a luz do Mestre ilumine os nossos corações. Né? Então, gente, não significa dizer que nós não teremos desafios para nós enfrentarmos pela frente, né? Mas esse é o passo, mas significa que nós estamos de coração aberto, de ânimo firme e forte para esse recomeço, para essas transformações, para que nós possamos então recomeçar. E aqui já entrando assim nos passos para um recomeço, gente, nós precisamos também, para recomeçar, do autoconhecimento. Como que nós poderemos nos renovar se nós não nos conhecermos, né, verdadeiramente? Nós precisamos realmente, como diz Santo Agostinho, fazer aquela reflexão diária, né? Aquela reflexão, aquela análise reflexiva, todos os dias, várias vezes ao dia, mas olhar para dentro de nós. Porque o recomeço é também fruto de uma decisão. Quando nós decidimos ser melhores, né? Seguir com Cristo, nós vamos buscando os recursos em nós para alcançarmos aquele objetivo. Então, nós precisamos estar muito conscientes daquilo que nós queremos e daquilo que nós não queremos mais para nós. Então, esse autoconhecimento é o caminho, é o primeiro passo para que nós possamos recomeçar. E nós precisamos também, gente, de trabalho e de resiliência. Nós precisamos de trabalho, né? Porque nós precisamos lembrar que nós somos como um escultor, sabe? Um escultor que fica ali dias e dias, modelando e trabalhando num grande bloco de pedra. Para visualizar a obra, nós precisamos de tempo, resignação e paciência. Para tornar aquele bloco de pedra uma linda escultura. Então, nós somos os escultores. E o bloco de pedra é o nosso espírito. Eu sei, né, gente? Como que seria bom se nós estalássemos os dedos e já fôssemos tudo aquilo que nós nascemos para ser. Mas não é na rapidez que nós gostaríamos. Né? Então, a necessidade de nós trabalharmos, então, a paciência, a resignação, para entendermos, então, o nosso tempo. Estamos, sim, num momento de começo, né, de recomeço e de renovação. Mas nós precisamos de um tempo para nós conseguirmos esse processo, sem exigir de nós, por exemplo, além do que nós possamos dar naquele momento, né? Além do que nós podemos. Porque isso também é uma caridade para conosco, né? Porque às vezes nós exigimos muito dos outros, exigimos muito de nós mesmos, né? Não é nós acomodarmos no erro, mas é nós entendermos que no processo de renovação, nós ainda estamos devagar, nós estamos ainda em construção. E é natural que nós venhamos a errar, é natural que nós possamos cair, né? Mas tenhamos cuidado. Né? Nós teremos consciência conosco. Por quê? É o cair e levantar, é o cair e levantar, cair e levantar. Mas sem nos culpar. Lembremos, gente, que para que nós possamos também recomeçar, nós precisamos do amor de Deus e ao próximo. Porque é o amor que sustenta todo o recomeço. Sem o amor divino, sem o amor a nós, sem o amor ao nosso próximo, nós nos enfraquecemos e não encontramos dentro de nós os recursos espirituais necessários para uma mudança. Né? Então, se vocês prestarem atenção, gente, naturalmente, o nosso espírito já é avesso a mudanças. Quando se fala em mudar alguma coisa, nós já entramos num processo, assim, às vezes, de certo desconforto, uma certa preocupação. Começamos a pensar, será que essa mudança é para melhor?
Será que as coisas não vão se tornar piores do que elas já estão? A situação atual eu conheço. Mas o que virá além? Então, gente, nós já somos refratários a mudanças. Então, nós precisamos desse amor, nós precisamos desse amor para nos sustentar no espírito e nos dar a coragem para nós darmos o primeiro passo para a mudança. Com fé e confiança em Deus também, para que nós possamos nos renovar. Porque além do amor, eu preciso de muita fé e confiança em Deus. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para o meu progresso espiritual. Sabe? Ele sabe muito mais do que nós, o que é necessário, então, para a nossa vida e para o nosso progresso espiritual. Por exemplo, eu posso permitir, né, que Ele conduza a minha vida, pois eu sei que tudo que virá dele é, em verdade, melhor para mim. Mas sem essa fé, sem essa confiança, eu não poderei dar o primeiro passo para o recomeço. E ainda, gente, nós precisamos também, para o recomeço, do perdão e do desapego. Eu preciso abandonar aquele passado que me machuca, aquele passado que me aferra à matéria, ao mundo material. Eu preciso deixar ir. Se eu não consigo ainda o perdão na minha vida, o perdão a mim mesma, ou o perdão àqueles que de alguma forma me feriram, eu não consigo nascer de novo e ver o reino de Deus. Eu não consigo recomeçar. Eu preciso mesmo, gente, do perdão, né? Muito mesmo do perdão e do desapego. E ainda eu coloco outros passos. Eu coloco a oração, muita oração, e a conexão com Deus. A conexão com Deus. Pois é através dessa oração que nós criamos a sintonia com os espíritos elevados, com a espiritualidade amiga que nos ampara, sabe? Que nos ampara, que nos inspira boas resoluções e nos fortalece o espírito. Porque a vida, gente, a vida na matéria, ela é cheia de desafios, né? Se não passamos por expiações, por provas, ninguém escapa. Todos nós que estamos precisando passar por desafios, mas através da oração, nós vamos então fortalecendo os nossos espíritos, ampliando as nossas conexões com Deus, passando por essas etapas, então com muito mais equilíbrio e serenidade em nosso coração. Os desafios virão, mesmo quando nós resolvemos recomeçar. É uma atitude, uma ação, um pensamento, uma proposta de vida. Os desafios da vida virão. Não imaginemos que nós estejamos livres e seguros, porque deles nós precisamos. Mas se nós estivermos firmes, conscientes e seguros do propósito e do motivo seguro pelo qual aquele recomeço foi escolhido por mim, nós não iremos escorregar. Nós não iremos nos enfraquecer e nos sentirmos vencidos diante dos desafios. Por isso, aceitar, né, que nas dificuldades e erros, e que no processo de recomeço, então é algo que nós precisamos ter em mente, para que nós não desistamos dos recomeços necessários para nossa evolução espiritual. Mas lembremos, gente, que nós não estamos sozinhos diante das dificuldades. Muito provavelmente, nós sabemos disso, que as grandes e as maiores resoluções são nossas. Agora, a caminhada é individual. A caminhada é de cada um. Agora, se o recomeço foi de confiança e de fé, né? De fé, já foi um passo muito grande. Mas nós podemos e devemos também buscar, assim, às vezes, apoio, auxílio e apoio nas casas espíritas, com os nossos amigos sinceros, com a nossa família
e principalmente com Jesus, né? Com Jesus. E Jesus segurando as nossas mãos para que Ele possa ser sempre a nossa bengala, né? Nossa bengala. Porque aí, mesmo enfraquecido e com passos lentos, eu não caio. Porque eu estou apoiada em Jesus, em uma rede de amigos e familiares que me sustentam e me apoiam nesse recomeço. Por isso, nós deixamos aqui a pergunta, né? Qual tem sido a minha escolha até hoje? Diante das inúmeras situações onde eu fui convidada para o recomeço, como que eu tenho agido? Será que eu estou pronta? Eu estou pronto realmente para renascer, para recomeçar? Eu estou pronta para desapegar daquilo que não é bom para mim, que me faz mal, aquilo que eu tenho consciência de que não é para mim, mas que eu ainda não consegui desapegar para nascer de novo? Nós renascemos agora junto com Jesus, gente, porque esse nobre carpinteiro de Nazaré, ele foi um extraordinário escultor de almas. Naquela época, né, de preconceitos e discriminações, ele acolhia todos. A mulher adúltera, ele convidou que ela se erguesse, recompusesse sua vida, mas não tornasse a errar. Ele frequentava a casa de amigos, conhecidos e até de desconhecidos. E com ele fazia as refeições. Enquanto ele se alimentava, né, ele oferecia o pão da vida aos que partilhavam aquela refeição. Então Jesus, gente, foi um profundo conhecedor das limitações humanas. Ele amou incondicionalmente a humanidade. Ele ofertou o pão como dádiva generosa para que a criatura, né, tivesse a chance de recomeçar, de tentar outra vez, outra mais e outra mais. Então Jesus, ele era refinado na arte de pensar, né? Ele ensinava-se tesouros de sabedoria com poucas palavras. Ele dizia: os mansos herdarão a terra, ele lecionou. E diferente do poder do mundo, ele prometia os territórios do seu reino para os que vivenciassem a mansidão. Estimulando os homens a pensar, ele convidou a que os homens observassem os pássaros do céu e as flores dos campos. Nas entrelinhas, ele ensinava que o homem deve aprender a olhar para a natureza e desfrutar da sua beleza. Que o homem deve erguer os olhos ao céu e não somente mantê-los fixos nas coisas da terra. Então Jesus foi um profundo conhecedor da alma humana. Ele trabalhava a emoção das criaturas. Ele tomou, então, a juventude, né, do apóstolo João, arrebatado, e esculpiu a emoção. E o João se tornou um poeta do amor. Ele tomou da experiência do apóstolo Pedro e o convidou a ser um pescador de almas. Ouvindo, então, a disputa entre os discípulos, ele discorreu sobre quem seria o maior no reino do céu. Ele tomou a lâmina, gente, do seu exemplo para entalhar nas suas almas o exato cumprimento do dever. Por isso, Jesus, ele se sentia tão pequeno, olha bem, tão pequeno nesse mundo, ao ponto de ele admitir que ele estava acima das pessoas. A única hora que ele sentiu que ele estava acima das pessoas é quando ele foi cravado na cruz. Então ele ouvia perguntas absurdas, né? E pacientemente ele trabalhava nos dedos da alma que o buscavam. Tomou então de uma semente de mostarda para falar do vigor da fé. Serviu-se assim de imagens da natureza para as lições de sabedoria. Tudo para ensinar que nas pequenas coisas se escondem os mais belos tesouros, né?
Então Jesus, gente, foi um escultor de almas. Ele trabalhou pacientemente as pessoas consideradas escórias da sociedade. E a todas ele ensinou a arte de amar. Ele trabalhou com pessoas difíceis para mostrar que vale a pena investir no ser humano. E finalmente ele ensinou, com o seu exemplo, que a felicidade não está nos aplausos da multidão ou no exercício do poder. Né? Que a sua conduta, então, expressou que a felicidade, ela se encontra nas avenidas da emoção e nas vielas do espírito. Então, aprendamos com o mestre da vida a ter uma vida, né? Uma vida emocional. Voltemos a fazer coisas simples, andemos descalços na areia, cuidemos de plantas, criemos animais, façamos novos amigos, né? Conversemos com vizinhos, cumprimentemos as pessoas com um sorriso, leiamos bons livros, meditemos sobre a vida, escrevamos poesias, rolemos no tapete com as crianças, façamos do nosso ambiente de trabalho um oásis de prazer e de descontração. Né? Então, gente, ainda pergunta agora, será que eu estou pronta ou pronto para desapegar daquilo que não é bom para mim, que me faz mal? Daquilo que eu tenho consciência de que não é para mim? Né? Mas que eu ainda não consegui desapegar para nascer de novo? Então, a relação agora junto com Jesus, pois ele está aqui, do nosso lado, para nos dar essa força, essa coragem e seu amparo. Lembremos, como nos disse Francisco Cândido Xavier, nós não podemos voltar no passado e fazer um novo começo. Mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Porque o recomeço, ele está sempre ao nosso alcance. E se nós, de alguma forma, precisamos recomeçar, uns mais, outros menos, chamemos o nosso mestre querido para o nosso encontro com ele. Ele hoje vai nos ajudar a recomeçar uma nova vida, um novo dia, com o coração cheio de esperança, de amor, de confiança e de fé. Então, gente, nesse momento, então, agora, meus queridos amigos, eu peço a cada um de vocês que fechem os olhos, que possam fechar os olhos. Feche os olhos suavemente e permita que o seu corpo relaxe. Deixe que a respiração traga paz, calma e leveza para cada parte do seu ser. Inspire profundamente e, ao expirar, solte todas as tensões, as preocupações e sentimentos que não servem mais. Agora, imagine que você está em um lugar sereno, acolhedor, um espaço de paz, onde você sente completamente a segurança. Esse lugar pode ser um jardim, pode ser uma praia, pode ser um campo verde. Sinta-se confortável e em harmonia. Agora, visualize uma luz suave, intensa e grande ao longe. É uma luz que emana amor, paz e serenidade. Essa luz se aproxima de vocês. E conforme ela se aproxima de vocês, vocês percebem que é Jesus que vem ao seu encontro. Sinta a presença dele no sereno e profundo amor, que aquece o coração e ilumina a alma. Jesus sorri para você.
compassivo e amoroso, cheio de compreensão. Jesus conhece cada parte da sua jornada. Ele conhece você completamente. Cada dor, cada arrependimento, cada vitória. Ele entende as suas dificuldades e reconhece a beleza do seu esforço. Jesus se aproxima mais, estende as mãos e diz a você, olhando nos seus olhos, e com a sua voz macia, ele diz a você: meu irmão, minha irmã, eu estou aqui. Eu sei o que você carrega em seu coração. Eu sei das dores que você sente, dos erros que você deseja corrigir, dos erros que você deseja corrigir sozinho. Mas hoje, nesse momento, eu lhe ofereço a paz. Eu lhe ofereço a libertação de tudo que passou. Deixa aqui comigo cada fardo que você não precisa mais carregar. Sinta-se entregando a Ele todos os sentimentos de dor, de culpa, de medo e de arrependimento. Cada lembrança dolorosa é acolhida por Jesus, que transforma tudo em luz, em paz e em aprendizado. Ele o liberta do passado para que você possa recomeçar. Ele então continua a lhe dizer: eu lhe dou a força para recomeçar, meu filho, minha filha. Eu confio em você e caminho ao seu lado. Recomeçar é um presente que você pode aceitar agora, porque a sua vida está sempre se renovando. Eu acredito no seu potencial para o bem. E cada passo seu é valioso. Siga em frente com fé e com amor. Você não está sozinho, você não está sozinha. Agora, imagine essa luz amorosa envolvendo o seu corpo, a sua mente e o seu coração. É uma luz que preenche todo o seu ser com amor, coragem e uma profunda paz. Sinta-se leve, renovada, renovado, pronto para viver plenamente e abandonar tudo que já não lhe serve mais. Agora respire fundo mais uma vez. Sinta a confiança e o amor que Jesus deixou em você. Ele permanece ao seu lado sempre que precisar. Recomece com Ele ao seu lado. E quando você se sentir pronta ou pronto, lentamente traga a sua atenção de volta. Abra os seus olhos e guarde em seu coração essa paz e esse propósito de renovação. Paz e luz para todos os irmãos aqui presentes. Paz e luz para toda a humanidade. Gente, gratidão, muita gratidão. Obrigada. Teve ótimo, né, gente? Obrigado, Silmara, por mais essa reflexão. Tenho certeza que nós sairemos daqui hoje bastante reflexivos e que essas reflexões possam nos tornar seres humanos melhores, tal qual é o propósito da doutrina espírita, através da transformação íntima, que também é chamado de reforma íntima, né? Muito obrigado. Nossa, foi de muita luz, muita paz. Estou até suando aqui, porque hoje a energia aqui está bem, né, calorosa, vamos dizer assim. E que Jesus possa, né, nos amparar, e que daqui a pouco nós vamos passar para a segunda parte, que é dos passos, né? Nós vamos chamando as pessoas para tomar os passos, podem ficar nos lugares, e depois que sair vai ter a aguinha frutificada aí em cima da pedra, vocês podem tomar. Então, muito obrigado. Agora a Silmara falar para nós, né? Abusar de você mais um pouquinho,
Falou o quê? No final, a prece, né? Você quer que eu faça? Você pode fazer, por favor? Faço. Então, pega seu estudo e já foi uma prece, né? Prepara? Debaixo de tudo isso. E surge a prece, a existência terrestre, com chave de luz inspirativa, encerrando as trilhas que parecem impedidas aos nossos olhos. Ensina no silêncio da alma, e quando não resolve os problemas ou afasta o sofrimento, ela ilumina a mente e fortalece a resignação. Contato direto com o infinito, toda oração sincera, ela significa mensagem com endereço exato. E se por vezes ela oscila entre o riso e o pranto, ela acaba por elevar-se aos páramos superiores, onde já não existe nem alegria nem dor, apenas paz na alma, oração e diálogo. Quem ora nunca monólogo, até a petição menos feliz tem a resposta que lhe cabe procedente da sua. Expressa a exemplificação, o conjunto dos reflexos dos nossos lábios. Toda oração constitui a vida uma longa viagem em procura, em demanda dos portos da felicidade perfeita. E a prece, ela é a bússola que nos coloca sob a direção do Senhor, cujas mãos devem pousar no leme da embarcação do destino. Então, ora sempre que os barcos dos teus dias nunca se transviará sobre as nuvens das trevas. Então, obrigada, meu Deus, pelas graças, então, que nos foram concedidas nesses momentos de prece, em que nossos espíritos entraram em comunhão convosco. Obrigada, Mestre Jesus, pelos espíritos de luz que nos enviastes para nos socorrer de todos os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigada, Mestre Jesus, por ter nos ensinado que através da prece nós estaremos encontrando o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual. E que com a ajuda recebida nós poderemos chegar ao Pai, rumo de nossa salvação. Aos irmãos de luzes, guias e protetores, os nossos agradecimentos por todos os bens que nos tem proporcionado e que o Mestre Jesus continue nos iluminando cada dia mais, para que juntos um dia, reunidos na glória do Pai, nós possamos render graças e glórias ao Mestre Jesus, que tanto fez e faz por nós. Traz luz, gente, para todos os irmãos aqui presentes. Traz luz para todos os seus familiares. Traz luz para toda a humanidade. E que assim seja. Assim seja, graças a Deus.